Sejam bem-vindos, caçadores de... Não, como é que é? Não, pode deixar que eu vou editar lá. Sejam bem-vindos ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui é o Divertcast. Tô falando meio enrolado, né? Também E você começou um pouco diferente hoje do que... Como é que eu começo? Fala galera! Eu também tava esperando. Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui é o Divertcast. E hoje é especial, né? Fazia tempo que a gente não tinha um convidado na mesa. Sim. Bom, já vamos meio que atropelando aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo. A gente tem a Karine aqui do meu lado. Do outro lado temos o Vitor. E quem é o nosso convidado hoje, E nós Vitor? temos nosso excelentíssimo convidado, construtor, guerreiro. Oi, se você não me conhece, prazer, eu sou o Gustavo e eu construí uma montanha-russa no meu quintal. Aê! Ele mesmo, Gustavo. Gustavo Machado. O construtor. Bem-vindo! O desocupado. O TCC pronto desde antes da faculdade. Antes da gente fazer a pergunta, tem um recado da Karine. Como que é? Vinhetinha da cá. Recadinho da Da cá. Karine. Não é vinhetinha, é recadinho. É, recadinho, desculpa. Enfim. Falhei. Oi, galera. Sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. E não se esqueçam também que nós estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. É, isso aí. Até o outro episódio aí que a gente comentou sobre o Animalia também tá lá. E é isso. Pois é, o Episódio, Animalia vai vídeo. abrir. Já Pois abriu, é. né, na verdade. Ele abriu semana passada. É, mas eu não fui ainda, então ainda não abriu. Isso, eu não fui, então não abriu. É tipo, não dormi, não virou o dia. Só né? vai ser oficial quando eu for. Exatamente. 4 horas da manhã. Você tem razão, 4 horas da manhã ainda é o dia anterior. Sim. Não, Sim. pra mim também acaba sendo bem desse jeito. Exatamente. Mas a gente tem uma pergunta aqui quando é nosso convidado. Pergunta polêmica, padrão. É a pergunta que uns têm medo, outros sabem, assim... tem uma resposta sempre pronta, até decorada. Mas bora lá. Certo. Quem é? Quem é Gustavo Machado? Um desocupado. Você não Eu trabalha? amo que ele insiste no desocupado. Não, é brincadeira. Não, então, ó, eu vou botar lá Gustavo Machado desocupado embaixo da legenda. Não, deixa eu reformular, ele deixa já eu tem o reformular. slogan dele. É. Como ele se apresentou, é o slogan, então... Bom, eu sou um estudante de engenharia mecânica Você estuda onde? na Universidade de Mackenzie, na Consolação. E desde que eu me entendo como gente, eu tenho uma paixão inexplicada por montanhas russas. Inexplicável, que mesmo não indo nos parques, é uma coisa que eu gostava muito, tipo, de chegar, observar a estrutura e ficar olhando aquele monte de aço. Quantos anos você tá bonito. hoje? Hoje eu tô com 15. Em cada perna, Eu ia né? falar, meu Deus, Você tá com uns 22, 23? Eu acho que é uma boa a gente fazer uns chutes. Quantos vocês acham? Uns 23. Lembrando que eu tenho 2 montanhas-russas nas costas. Pô, sei lá, 20, Uns 23. Eu faço 21, agora de 23. Nossa. Cara, tem 20 Meu anos. Deus, que Meu Deus, como eu tô velho, pô. Não, você pode dizer. Tá bom, vai. Eu queria perder. Coitado. é verdade. E você não chegava a visitar Tá os vintage. parques? Você não chegava a visitar os parques? Ah, não, eu ia. Aos 7 anos eu tive a chance de ir pra Disney. Foi, nossa, uma coisa sensacional. Tanto que desde os 7 anos de idade eu infernizo meus pais que eu queria muito me mudar para os Estados Unidos, porque lá tem um negócio que não tem aqui. É. É todo mundo, né? Sim. Todo mundo que gosta, E quem a gente não também. quer? Nossa, e aquele quem não lugar quer. é fantástico. Isso sem conhecer os parques regionais, só conhecendo os principais. já. Você queria morar em que região lá? Olha, Vamos ver se Eu não- bate com o que a gente... eu não tenho certeza, é que eu penso muito na possibilidade de você pegar o carro e fazer uma viagem pro interior. Sim. Então, por exemplo, eu gosto muito da Flórida, por ter esse apego de criança da Disney, da Universal, mas eu acho que eu procurei uma região mais central
Pra não ter que levar, tipo, 12 horas pra chegar no Dollywood. ou Tipo, coisa você assim. falar, tá na Flórida, mas aí pra você ir na Califórnia, então subir... Eu já fica sou mais o ponto difícil. extremo. A Maria sai na Califórnia. Eu acho que eu gelado. também escolheria a Nossa, Califórnia. ficaria Mas é pra muito lá. O gelado povo lá. quer fumar maconha. Eu queria estar em LA. O povo quer... Queria estar em LA. Lá, ó, cultura latina ainda ali perto. Tudo O muito legal é mais que o tranquilo. Vitor abstraiu a zoeira. Não, né? eu ia falar assim que eu não fumo maconha, então esse não é o precedente. Mas tudo bem. Mas enfim, é que a Califórnia é mais... Mais é mais- liberal. Só por ter sido Dallas City, primeira Disney e Six Flags Magic Mountain. Ah, você visitou na Flórida. Eu conheci ano passado a primeira Disney. Você foi pra... California Adventure. Sim. Eu não sei, eu tive a impressão de que estava um pouco largada. É mesmo? Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu não vou pra Disney de Orlando. Eu devia ter 13 anos quando eu fui da última vez. Mas eu confesso que eu tava com uma cabeça um pouco mais... Tipo, Disney perfeito. E a gente tava contando o número de lâmpadas queimadas na Disney da Califórnia. Não, isso aí a gente acaba... Eu tava Rafa, até... ele não tá falando isso, tá? Um beijo Eu pra tava você. conferindo aí umas entrevistas. Teve uma pessoa também que viajou esses dias para Califórnia. E o pessoal tava perguntando, né, como é que tava a questão da segurança lá. Ela viu que tem muito mais gente morando na rua, que tá mais sujo, que tá meio complicado. E ela acabou ficando na região dos hotéis ali da Disney, então você consegue ainda andar à noite e tal. O problema é quando A alguém bolha, não né? pega os hotéis ali, fica um pouco mais pra cidade, tá passando um perrengue lá. Sim. Essa viagem eu fui com o pessoal dos Estados Unidos. Conheci o Will Pembo, que inclusive foi um cara que fez montanha-russa no quintal também. E aí eu tive um pouquinho dessa noção de como estão as coisas na Califórnia. Porque é uma coisa você visitar como turista, né? Você Sim. tem Sim. um guia, um passeio já meio pré-programado. E quando você visita com gente de lá, que você vê meio que uma real, que nem Você quando vê o cara... o dia a dia ali Quando mesmo. o cara vinha pro Play Center era uma coisa, excursão, saía da cidade do cara, ele chegava aqui. Só que quando ele pegava um ônibus para descer no Tietê, aí me Ou na encontrar Barra no Funda, metrô, descer na Barra Funda, pegar a Marinette, ou então ir a pé, o cara falava, meu, isso é viver Não, a realidade do eu acho que a lugar. Califórnia tá vivendo o que uma metrópole vive, né? Sim. Então, A impressão que eu tive consequências. conversando com eles é que Los Angeles sempre foi daquele jeito. Los Angeles sempre teve esse negócio das gangues e sempre teve uma violência. É que às vezes tá chegando pra gente agora por conta da internet, mas sempre Mas as foi informações assim. sempre foi assim, né? Uma Sim. coisa que eu tava até falando pra Karine, tem uns lugares lá onde mexicanos, imigrantes ilegais chegam, os caras não ficam com a galera ali, mano. Eles metem todo mundo num busão e joga pra Nova York. Fala, meu, se vira aí. É legal, é bonito, só que quem se ferra é quem recebe os caras. Então eles estão mandando um monte de ônibus lá pra cima. Sim, Mas enfim, aí você estuda, foi lá pra Disney. sim. Eu quero montar um parque. E você Algum dia. começou a fazer a faculdade por conta dessa paixão? Ou foi, tipo, porque você... já era algo que você já É, curtia, tipo, a parte de exatas, Sim. mecânica, principalmente. Na verdade, não só a engenharia mecânica, mas eu diria que todas as escolhas da minha vida estão relacionadas a parque. Então, hoje tem a questão da engenharia, porque eu enxerguei que através da engenharia eu posso desenvolver atrações e... É que, tipo... se eu Abre a construir uma sua parque gama algum dia- profissional pra isso, certo? Exatamente. Mas na minha cabeça, por exemplo, de criança de 12 anos, desde os 12 eu queria fazer cinema. Porque teve um bom velhinho nos Estados Unidos que fez filme e construiu um parque. Então, na minha cabeça de 12 anos... É, E aí, faz sentido. no terceirão quase... Não, acho que do segundo pro terceiro ano, quando eu tava quase acabando o colégio, acho que me veio algum pensamento que eu deveria deixar o cinema de lado e fazer engenharia, porque isso tem muito mais a ver com o parque. Que com o cinema, a chance de eu atingir isso era muito diferente. Sim. E como eu gosto de construir as coisas, faz muito mais sentido, de fato, a engenharia. É que é muito doido a gente pensar que aqui no Brasil ia ter aquele... O Vasconcelos lá... não lembro o nome do A cara. Vasconcelândia. Vasconcelândia, Era pra que ser em chegou Guarulhos. a sair, né? Chegou a ter alguns brinquedos. E era um ator de humor. Tipo... O projeto fantástico, cara. O cara viu lá o Walt Disney e falou, vamos montar uma aqui, a Vasconcelândia. Então, chegou a funcionar há alguns anos. E aí você vê, tem o Dollywood, que é da Dolly Parton, cantora, que conseguiu montar uma coisa. E, tipo, o parque tá aí ainda, você vê, né? Teve um lançamento, acho que aí esses dias. Ela tava lá, né? Ela tá sempre lá, né? É. É uma coisa muito família, Ela é é uma muito coisa que... presente. Exatamente, ela cuida do negócio junto, né? Enfim, mas E Dollywood é um- é um puta parque. É um dos Nossa, eu mais sou louco pra conhecer. fodas. Não, deve ser... Eu acho que se eu tivesse que escolher um, seria o Dollywood. É um que eu sou apaixonado. É.
Nossa, eu sou louco pra conhecer ele. Só nunca conheci porque hoje eu não tenho nem idade pra alugar um carro nos Estados Unidos. E não tem ônibus Bom pra chegar ponto, lá. bom ponto. Então, se eu quisesse ir pro Dollywood, ou ia pra lá e, sei lá, pedir um carro emprestado de alguém, ou pegava um táxi de $400. Não tem como. Cara, você vê o Rafael, né? A gente tava comentando Rafa. esses dias, o Rafa Figueiredo lá, ele acabou fazendo os parques, né? 30 dias, 30 parques, seguindo a Rota 66 lá, que já é uma rota muito conhecida Muito famoso. pelos roqueiros, Sim. pelo pessoal mais velho. Pelo carros. E Carros, sim, que é o Exato. não, ele foi lá Puxa num posto lá no meio do nada, lá que tem os carros lá. Ai, lindo, lindo. Eu Customizados acompanhei ali. essa viagem todinha. do É uma Rafa. viagem. Cara, ele deveria vender esse roteiro pro povo, porque, cara, é uma viagem absurda. Conseguiu contemplar um monte de parque, de N temáticas, um monte de montanha-russa pro currículo. Você é doido. O bagulho é muito louco. Sim. Vou continuar puxando essa pergunta da K. Pô, bacana. Tu gosta de montar, tu é bem mão na massa, certo? Tu vê isso muito desde criança. E, óbvio, juntou a paixão com a montanha-russa. Mas, igual você conta no seu primeiro vídeo, tipo, vou montar uma montanha-russa. Da onde, tipo, surgiu esse estalo? Agora é a hora de eu, tipo, ir lá comprar madeira e PVC e realmente vou pôr isso em prática. Não vou só, tipo... Como você falou, se foram anos lá, você fala, né? Foi anos entendendo, foi aprender a mexer no SketchUp, tipo, desenhar, projetar, que não era só ligar duas coisinhas e pôr um carro, tipo, uma pista de Hot Wheels que ia funcionar, né? Exatamente. Eu diria que o estalo foi mais a idade. Porque eu queria construir uma montanha-russa há muito tempo. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos 14 anos. Alguém me mandou um vídeo no Facebook do cara, o Will Pemble, construindo uma montanha-russa no quintal para o filho. Eu achei aquilo fascinante. E nos anos seguintes, a gente sempre teve um terreno do lado de casa do meu avô. Em momentos aleatórios, sei lá, quando veio algum parente em casa, na hora dele ir embora, a gente fica na frente de casa, eu me encontrava com meu pai olhando pro terreno, tipo, nossa, sei lá, tem um pé de limão, vou pegar limão. Eu falava pro meu pai, nossa, pai, você vê esse pai da Califórnia que fez uma montanha-russa pro filho no quintal? Porque o filho dele virou pra ele e falou, nossa, pai, a gente tem espaço, por que a gente não constrói uma montanha-russa? Eu amei. Pai, vamos construir uma montanha-russa ali. Olha só. Hoje eu entendo meu pai. Mas por quê? O que ele falava? Não, ele só não fez mesmo. Que convenhamos. Eu acho muito que meus pais pensavam que ia ser um negócio que algum dia ia sumir. Sabe, é um negócio de fase. Tipo, moleque, fase. Moleque, coisa. Agora ele é apaixonado por montanha-russa. Amanhã ele vai ser apaixonado por formiga, sei lá, vai querer ter um formigueiro dentro de casa. E quando você quis Que montar... também tá em alta no TikTok. E quando você quis montar, você já sabia que tinha uma galera que já gostava, que você já seguia o povo? Como é que... Então, exatamente. Desde os meus 14 anos, quando eu descobri que existia isso, eu comecei a pesquisar muito pela internet. E eu diria que eu, sei lá, provavelmente consumi todo o conteúdo disponível em inglês na internet desse tipo de assunto. Porque brasileiro aqui, ninguém... Não, mas mesmo lá fora é uma coisa muito rara. Começou a ter bastante conteúdo disso agora na pandemia. Mas antes era o Will Pemble, um cara chamado Kim Peterson, que é da década de 90, da American Coaster Enthusiasts, que fez uns vídeos e reupou 20 anos depois. Da hora. E eu não vou me lembrar o nome do terceiro, mas tem um senhorzinho também dos Estados Unidos que construiu montanha-russas para os filhos e chegou a escrever uns livros sobre isso. Mas o conteúdo que você encontrava na internet eram esses três. E, eu até pesquisava, de vez em quando você encontrava um vídeo aleatório de alguém que nem documentou direito. E até que isso foi uma inspiração para eu começar a postar. Porque quando eu comecei a postar, eu estava pensando, o Gustavo queria assistir muito disso e não tinha uma oferta para a demanda que ele estava dando de vídeos. Isso é muito louco, né? É que nem aqui com o Divertcast. Isso daqui era uma coisa que, era um tipo de conteúdo que eu gostaria de assistir e não tinha. Eu falava, preciso... E acabamos criando. Então, assim, você... pelo fato... Você tá vendo que o cinema, ele vive na sua vida até hoje. Sim. Por mais que você não tenha cursado... Mas só essa coisa, enquadramento, som, câmera, usar melhor o ângulo aqui e ali. Pô, você tem que saber tudo isso pra você postar lá no negócio. E o jeito que você cria os vídeos no TikTok é muito legal, porque ele termina o vídeo, ele fica num loop infinito. Ele termina, é por isso que eu me pergunto, por que construir uma montanha-russa tal? Aí você vê o vídeo direto ali, ele já termina já com o comecinho do outro. Sim, é porque eu tô num nicho, um conteúdo muito nichado. Então, se eu não faço as estratégias para reter a atenção do povo, não tem como.
vai baixar a visualização. Porque não, tipo, somos entusiastas. A gente curte esse tipo de conteúdo, mas o povo geral que... Ah, nossa, eu fui uma vez no Hopi Hari e andei na montanha-russa de madeira uma única vez. Esse povo não... X, né? Tipo... Você tá no TikTok com quantos seguidores lá? 2.200.000. 2.200.000. Eu fico Sim. me perguntando, aonde que estão esses caras que não consomem outros perfis? Tipo, qual a fórmula que o Gustavo usou pra pegar? Porque assim, você vê... Construir uma montanha-russa. que eu acho que é uma É. coisa que não é qualquer um que faz, né? O Então eu primeiro- acho que é isso que chama atenção. Exatamente. Né? O primeiro episódio de Phineas e Ferb são eles construindo uma montanha-russa no quintal. E... Ai, Phineas e Ferb, tudo. Não, eu sou apaixonado. Eu acho que é o melhor desenho que já foi Eu feito. também Mas gosto. ainda assim, isso furou a bolha do... eu acho que o Dan Povenmire nem era entusiasta. Eles só acharam que seria legal ter uma montanha-russa no quintal. Sim, sim. Mas eu acho que, às vezes, é a abordagem e o tempo. Porque como eu comecei no TikTok, a gente tem vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Agora, eu acho que está sendo um problema, porque o TikTok está forçando a gente a empurrar vídeos maiores. Sim. Então, tem uma Quer dizer, limitação se o por vídeo não tiver 1 minuto, ele já não monetiza. Então, ele tá jogando a galera pra ter vídeos mais longos, né? Exatamente, eu acho que isso é um problema, porque aí fica um conteúdo muito nichado. Uma coisa é você assistir um vídeo de 30 segundos muito por cima, falando, olha, eu sei isso daqui, sou disso daqui, olha, tô andando, que legal. É, ou eba. então, E- você vê um e- gatinho caindo da prateleira, a beleza, é 10 real- segundos, mas aí esse tipo de vídeo já não tá sendo mais prioridade pra plataforma em si. E hoje em dia a gente tem pessoas que gostam menos de ver vídeos compridos. A galera quer vídeos curtos hoje em dia. Então é aí que não, Você não, vê. não encaixa, né? Você vê que doido, né? A gente aqui com os episódios, a gente começou com episódios de 2 horas, quase 2 horas, né? E aí tinha gente que falava assim, não, pô, 40 minutos é muito. Aí tinha gente que gostava de vídeo mais longo. Aí quando a gente fez o vídeo lá com o Eduardo de 35 minutos, pô, ficou faltando contar um monte de história. Aí você fala, gente, ou é Sim. curto, ou é longo, ou é corte. Aí você faz o corte, o cara fica, porra, tirou de contexto. Aí você fala, eu vou ficar louco, cara, com rede social. Porque Sim. por mais que a gente entenda um pouco como o algoritmo funciona, você não sabe como o ser humano funciona. A gente às vezes fez um vídeo da Montezum lá, bateu 400.000 visualizações. Aí a gente faz um vídeo explicando tal, dá 200 visualizações. Aí você fala, porra, mano, o cara que vê a gente se fuder mesmo. Ele vê a gente gritando, sofrendo, lá no Montezum, tipo, Quer pra cima, experiência. pra baixo. Mas é exatamente isso. Vocês fizeram um vídeo explicando a Montezum. Se vocês fizessem um vídeo explicando por que a Montezum bate tanto, e na thumbnail um cara todo quebrado, saindo sangue, isso Ah, ia lógico, chamar muito mais sangue. atenção. É Mas sangue que o YouTube ia Ó, o cortar. vídeo mas- que meio que viralizou lá, ele tem a contagem da velocidade. Aí o cara fala, puta, 85 só? Caralho, parece 130. Aí o cara, nossa, 85? Não, tá muito devagar. Aí, tipo, acabou gerando essa dúvida e o questionamento na cabeça das pessoas. Então foi por isso que eu acho que deu essa viralizada. Sim. E como é que foi lá pra você começar? Quando que começou aquela de madeira lá? Exato, é da onde vinha uma das minhas maiores curiosidades, porque você começou a estudar o SketchUp e, meu, construir uma montanha-russa não é fácil, porque existe muito cálculo, muita engenharia, que é o que você está cursando por trás, para algo, vamos dizer assim, funcional e confortável. Sim. Exato. Aí que Aí você a gente tá entra. numa palavra bem, tipo, funcional e confortável. Você mas falou tudo. Ah, não, mas é que é... porque acho que o que eu acho que é mais bacana seu é essa curiosidade sua até o momento que você vai realmente. Eu tenho madeira, PVC, uma serra tico-tico, bora. Sim. Então, é que na verdade o processo de estudo foi muito longo. Então eu comecei a estudar esse assunto em 2018, sabe, firme pra Nadeira, construir. tipo, mergulhei assim no livro. Quer dizer, na verdade, começou mais tranquilamente. Eu, no colégio, estava entediado, peguei a apostila e comecei a rascunhar, sabe? Desenhar umas coisas aleatórias, pegava umas imagens no celular de montanhas-russas caseiras e ia desenhando a estrutura exatamente da maneira que eu via na foto. Com o tempo, eu fui pegando uma noção de como as estruturas funcionavam, de, sabe, ficar observando várias, e comecei a desenhar umas próprias, coisas assim. E acho que uns 6 meses depois, que foi, eu até peguei uns takes para colocar naquele primeiro vídeo, eu comecei a mexer no SketchUp. Eu não sabia nada, nunca tinha mexido com um programa de Você entrou CAD. na faculdade que ano? 2020. Foram, tipo, 2 anos depois que... E, inclusive, quando eu comecei a desenhar a montanha-russa, eu ainda queria cinema.
eu fui mudar de cinema pra engenharia com a montanha-russa inteira desenhada. Quando eu já tava mexendo no Nossa. SketchUp. Quer dizer, você falou, De eu boa. acho que eu gosto é disso aqui. Eu acho que isso Me tem mais a ver com divertir, me engenharia do divertir. que... Eu acho que o pessoal Cara, do cinema não é meio fica doido fazendo a isso. ligação que você tinha feito, né? Pô, o cara fez cinema e construiu um parque. Tipo, você ia por um caminho que poderia ser verdade. Tipo, você vê, acabamos de falar da cantora, de ator e tal. Sim. Mas o caminho ia ser bem Mas acho bem que ia ser mais longo, hein? difícil. Exatamente. É que eu era pequeno. Era uma coisa que eu não tinha um conhecimento, não sabia nem onde pesquisar esse tipo de coisa. E eu lembrava de Orlando. É claro que eu sabia que tinha o Busch Gardens, mas eu não tinha a menor ideia de como surgiu o Busch Gardens. Não tinha a menor ideia. A Universal também era de filme. Então, na minha cabeça de 12 anos, o mais lógico ia ser vou fazer cinema porque eu quero ter um parque, porque o Walt Disney fez um parque, porque a Universal é de cinema e também tem parque. E aí, de vez em quando, aparecia, sei lá, dos parques da Paramount na internet. Paramount também faz cinema, então... Sim. Você É, fez tem toda uma tem a ligação. É ligação. uma ligação fantástica. A gente, que nem você falou, né? Eu não conhecia esse parque, outro tal. Eu acabei tipo, começando a gostar de parque e pesquisar mais por causa do Férias Frustradas, né? Que eles andam na no- montanha-russa do Six Flags Magic Mountain. Sim. Então, eu falava, cara, é fantástico esse mundo, tem tanta coisa lá fora. A gente via pouca coisa aqui, né, no Brasil. Então, a ligação que a gente tinha com os parques lá de fora eram nos filmes. Sim, e sabe que esse negócio de filmes falou uma coisa que eu acho interessante, eu adoro. Desde pequeno, desde antes de eu ter a montanha-russa, o que eu mais recebia era tipo, amigo falando, nossa, eu vi esse filme e tinha montanha-russa, lembrei de você, e me passava um filme. Sim, e eu ia você assistir vê. o filme porque tinha um trecho Porque de tinha um 5 trechinho. segundos. Boa. Ah, hoje a em gente dia- entende, né? Hoje em dia o A negócio gente quebrou o trilho da montanha, quebrou o negócio, o cara vomitou no outro, o loop Nossa. lá parou. O inbox do Instagram tá lotado, meu, de matéria. E vamos lá. Como foi evoluir da madeira para o aço? Não, mas calma. Eu já pulei muito. Ele montou a primeira, mas você começou ela propriamente quando ali? Então, depois de mais ou menos uns 2 anos de estudo, tipo 1 ano e meio de estudo mais firme, assim, e até o pessoal acha que é um projeto de pandemia. Muita gente no início falava, nossa, esse cara tava desocupado na pandemia e começou a construir. Não, Você começou a montar Antes? né? quando começou a pandemia, eu já tinha falado com o Marcelo, da Mademark, da Madeireira, para entender como é que funcionava a madeira, que acabou ajudando bastante no projeto. E já estava com tudo encaminhado. Já tinha falado com meus avós para eles autorizarem eu usar o terreno. Tava tudo encaminhado. Quem mandou autorizar? Tá lá aquele monte de coisa Pois é. ainda. Pois é. Só mandar a conta do terreno pra você lá. Fala, agora já fica aí. Vixe, é verdade. E eu lembro que no começo lá você estava fazendo, e mesmo na montagem já estava quebrando madeira, não estava? Sim. É que realmente, por mais que você estude por muito tempo um assunto, uma semana de prática já muda tudo. Então, Ou então 8 anos, né? A BIM é a BIM e o trilho e o suporte quebrou. Acontece. Então o seu suporte de madeira em uma semana de... Tá ótimo. acontece. Não sei se a gente pode entrar muito nesse assunto, mas eu gosto tanto da Cedar Fair, eu tô um pouquinho preocupado com eles. Porque já deu aquele problema acho que da Gatekeeper, que quebrou a corrente. Não sei se vocês lembram. Que voou o negócio do menino lá, não foi? Não, que quebrou a corrente desceu toda na montanha-russa, que era uma BM também. Ah, não lembro. Não, isso aí. Sei. Teve uma Sei. ocasião, tipo, A acho que Gatekeeper é do Cedar Point. É, né? sim, É, eu acho que é a foi Wind Gatekeeper. Coaster, não é? Sim, Aham. que quebrou e tipo... Aquela é o cartão lá de Sim, visita. Sim, e apareceram as imagens do caminhão com a corrente inteira, que pegava o caminhão inteiro. E o pessoal falou, nossa, como que isso aqui quebrou? Eu tô preocupado agora, porque agora aconteceu a Fury. Já deu esse Fury. negócio da corrente. Correram imagens que eu vi de uma outra BM também, não lembro agora Que em já não qual tá parque, muito... que tá acho que era Gatekeeper, que supostamente com rachado também, né? Eu vi alguma coisa assim que tem... É que agora os olhos vão se É, voltar para todas Agora as vai todo mundo montanhas-russas ficar da inspecionando. fábrica, Exatamente. né? Não que isso seja ruim, porque se tiver alguma coisa, agora eles... É bom, que é aí bom. o povo vai ver. Exatamente. Mas eu não lembro nem qual era a pergunta, perdão. Não, do negócio da montanha lá, que quebrou o suporte, que você estava fazendo os testes. Não, na que de você madeira. começou com a madeira e você já foi sentindo em uma semana de prática o quanto a teoria também, né? Ela é teoria e prática é prática. Que você também foi aprender madeira, porque não adiantava, né? Não tá Exatamente. tudo na teoria, Mas como ela ela se quebrava comporta. na montagem já, não era? Sim, é que na verdade quando eu desenhei o projeto, a gente tinha... Você não tinha exatamente uma ideia de como você vai colocar o parafuso aqui, porque você nunca parafusou um parafuso antes. Eu não tinha experiência com marcenaria antes.
Então, eu desenhava uma caixa, mas eu não pensava se eu vou ter que colocar um parafuso aqui. Eu desenhava a Você vai ter caixa. espaço na pra prática. isso? Pra onde? Você vai ter madeira pra ele, tipo, se conectar ou Parafuso, não? cabeça Como chata, fica? rosca inteira, meia rosca. Exatamente. É doido. No desenho é tudo lindo. Até você perceber que para É parafusar muito uma peça de detalhe, 2 né? centímetros de espessura, você vai rachar o dobro, quer dizer, Porque precisa metade de das espaço peças. pra ela. Porque ou você vai ter que fazer um furo no meio e depois parafusar. Mas foi realmente essa questão do aprendizado. Então, mesmo do projeto inicial de 2 anos de estudo, eu mudei ele completamente depois da primeira semana. Porque da forma que estava construído, da forma que estava desenhado, não seria possível construir. E olha, Então- é que você não viu, mas eu te mandei muita DM lá no Instagram, no TikTok, que eu falava assim, começa do outro lado. Eu falei, a montanha não vai ter força pra descer no maior, no mais baixo e tal. Eu falei, faz começando do outro lado. E aí ele não lia. Eu falei, então vai se lascar. Eu falei, aí depois de um tempo você mudou. Sim, eu agradeço. É que Mas eu não queria. A montanha-russa é minha? Não, agora eu tenho que me explicar. No início, tipo, os primeiros meses de vídeos, eu respondia a todo mundo. Então eu passava, tipo, 2 horas respondendo todos os comentários. E pegava comentários demais. Era, tipo, 200 comentários por vídeo, um vídeo por dia. Sim. Chegou um momento que isso aí tava consumindo muito tempo. Tanto é que se você for pegar meus vídeos mais antigos, tem um trecho no vídeo que eu mandava salve. Então eu ia anotando o nome do pessoal que pedia salve. E tinha, tipo... Quando a gente é pequeno é fácil. Aí depois o Mas- negócio toma uma proporção. E é normal, Exatamente. né? Não E aí tem- chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. E Ou aí eu vou lá parafusar parei. e cortar madeira, ou eu respondo as pessoas. Vocês não querem É. conteúdo? Como Então... que você faz 3 horas só anotando, É por isso que você respondendo? E aí eu parei tem que ter porque... assessora. Mas eu não Tem tinha que ter nem... uma equipe. Fui fazer dinheiro, o quê? 6 meses depois que comecei. Tudo bem que foi rápido ainda, mas... Ainda Porra, assim, ainda que fez dinheiro. sim. Você paga o material hoje em dia? Ou... Desde novembro de 2020, tudo que eu faço, com excesso da mensalidade da faculdade, porque sou um pouquinho caro ainda, eu faço com o meu próprio dinheiro. até Então- surpresa pra namorada, ele ganhou, fez lá todo o vídeo, fofinho. Eu acho que isso é bacana. Você então foi. Eu acho que isso que é o que é mais legal. De um entusiasta para um hobby, porque vai virar a tua profissão, que você vai se formar como engenheiro. E o mais legal, você colocando tudo isso na mão na massa, investindo e realmente evoluindo. Porque o quanto você aprendeu de madeira, aprendeu de projeto, aprendeu de teoria. É óbvio, né? Eu puxei a pergunta do aço, mas, pô, é um caminho grande entre PVC e madeira, os desenhos, o carrinho, o jogo das rodas, Perigo. que tipo de roda que vai, como não vai, o que vai ser confortável ou não, funcional ou não. Pô, depois você foi para aço, e como o aço demanda tudo um outro aparato. E como foi andar naquela de madeira? Porque eu tava vendo, eu vi todas as lives que você fazia no teste do saco de areia, do negócio, mas Sim. na hora que você É a primeira andou, vez, né? Essa na é a hora que primeira andou, vez. que eu falei, puta, quebrou o carrinho. Falando a verdade, eu achei delicioso. Eu achei que ela não bateu nada. Eu achei que ia dar um tranco no pescoço, porque eu fiz o raio muito pequeno justamente por não ter noção da aceleração centrípeta. Eu não sei o que deu na minha cabeça, não pensei na aceleração centrípeta daquela coisa. Mas eu achei que ia dar tranco, tipo, na cabeça. Mas, cara, foi extremamente de boa. Foi uma volta deliciosa, só que não tinha muita força. Era o equivalente a você vai andar de carro a 50 por hora numa rua meio esburacada. E na hora que, tipo, eu lembro que você tava fazendo uma live, desceu, e na hora que ela deu aquela subidinha, o encosto caiu, o que foi? Exatamente. Quebrou? É que isso foi resultado de uma série de eventos. Quando eu estava montando o carrinho, sabe aqueles exercícios de física que falam para você desconsiderar a resistência do ar? Acontece que na vida real você Eu não ia falar pode isso no exercício. Na vida real não é uma boa você desconsiderar a resistência do ar, o atrito das rodas. E aí a montanha-russa, tipo, no projeto até tinha um gap para você ter pra ele ter um pequeno airtime. Só que na prática, quando eu fui construir, por uma questão tipo de facilidade para construção mesmo, porque senão eu ia ter que juntar a tábua, ia faltar um pouquinho, acabou ficando tipo uns 20 centímetros abaixo do ideal. E o catch car já ocupava um espaço maior do que eu esperava, então aumentava mais uns 40 centímetros. Então ele quase que não passava naquela curvinha. E por conta disso, eu cheguei a fazer várias mudanças no encosto do carrinho para ele não segurar tanto ar. Então inicialmente era um encosto quadradão, porque era o mais simples de construir, porque para fazer de madeira, com o conhecimento até que eu tinha, não teria como fazer um banco tão reforçado assim de madeira. Então eu fiz um até de aço, bonitinho, e ele não estava conseguindo passar.
Ele não tinha... Ele parava. Você descia a montanha-russa com paraquedas, não ia dar certo. Faz sentido. E aí eu procurei fazer esse carrinho mais seguindo o formato do corpo. Então tinha um encosto para a cabeça, um encosto aqui atrás. E por ser totalmente de madeira, acontece que ele era totalmente parafusado. E acontece que... Você calculou um monte de coisa, mas não calculou, tipo, o seu peso no... Consequentemente, ele fica mais pesado também. Não, então, mas eu testei o carrinho com bastante peso. Eu não lembro se foi até 120 ou um pouquinho mais. Eu lembro que eu cheguei a comprar 200 quilos de brita. Mas eu falei, 50% além do meu peso. Tá, tranquilo. Acontece que eu esqueci de considerar que o peso, quando você coloca, ele vai ficar rente com o banco. Sim. Quando você senta, o seu peso tá aqui pra cima. Então, você projeta o corpo para trás. Boa. E isso eu esqueci de levar em consideração na hora de fazer o banco. Mas e o melhor é que ele desceu, aí na hora que subiu, o encosto caiu e travou ele de cabeça para baixo. Não, foi uma experiência única. Aí veio um animal lá, parou a live e a gente ficava assim, morreu! Não. E aí, o que vai acontecer? A minha travou. Minha travou. E aí eu não sei como você desceu do carrinho. Mas sabe que a minha única preocupação nesse momento foi... Vão achar que eu morri. Deu merda. Então, eu falei, mano... Influencer morre após... Mas é que, cara, a primeira live que eu fiz no TikTok tava com 20 mil pessoas simultâneas. Foi uma coisa insana. Que foda. Então era muita gente que tava assistindo. No Insta tinha mais umas 3. E quando eu saí de lá, meu amigo me ajudou a levantar. Eu cheguei na live e falei, gente... Tá tudo certo. Tivemos os problemas técnicos, mas já vamos resolver. Travou, e eu desliguei. Cara. Então, a minha travou com você de cabeça pra baixo no negócio. Aí eu falei, mano, o moleque morreu, cara. Eu falei, travou a perna dele no negócio, por isso que o carrinho não voltou. Ah, não. É que... Tudo bem que foi uma cagada. Não dizendo que eu pensei nisso. Mas na hora de construir o banco... Eu acho que ninguém calcula, né? Pensei nisso. Mas como o banco era maior que eu não bati a cabeça. Eu saí de lá ileso. Porque o banco parou e eu fiquei... Mas mesmo se tivesse dado uma cicatriz, entrou um parafuso na sua parte. perna, era história, cara. Ia tatuar e colocar a data embaixo falando, veio da minha montanha-russa. My roller coaster. E aí é daquela, né? Tipo, tem muita gente que deve perguntar, pô, por que você montou e por que você desmontou? Tipo, eu ia perguntar isso. Porque Então. aí você abandonou lá de madeira e aí você começou a de aço. Exatamente. E aí, tipo, você montou e depois você desmontou ela, pô. Né? Sim. É que, no final das contas, muita gente ainda pensa que eu tô nessa pelos vídeos. Não que eu não esteja, eu adoro fazer vídeo, eu adoro a repercussão que dá e eu quero produzir o máximo de conteúdo sobre isso possível porque é aquela questão. O pequeno Gustavo gostaria de assistir esse tipo de coisa. Eu ia falar isso, você tá construindo um gosta. conteúdo que você não encontrou quando você procurou. Exatamente, alguém Tanto vai que nesse procurar e meio vai tempo achar. você fez o barco viking, você fez o escorregador, você fez Sim, alguns outros lá, O Panel, né? Lá Quando eu terminei a montanha-russa, eu falei, eu quero fazer uma coisa rápida, que eu não vou levar uma eternidade, quebrar muita cabeça, e não tem como você errar num balanço. Que tipo de pessoa não consegue construir um balanço? Você pega uma árvore, você bota uma corda e foi. Se você não amarrar direito, sei lá, você só cai no chão, mas... pronto. Uma raladinha, né? Exatamente. E aí, nessa nova montanha-russa, eu construí, deu pra andar, a estrutura estava bastante estável. Então, por exemplo, aquele problema do carrinho dele forçar e perder o banco, isso eu já consegui resolver na segunda. É uma coisa que eu fiz um carrinho mais reforçado pensando nisso. Muito bom. E, embora a estrutura esteja estável, tinha muita coisa que eu queria melhorar. Então... eu nem cheguei a colocar a corrente porque eu já sabia que eu ia mudar bastante coisa nela. Mas eu cheguei a comprar uma corrente para poder fazer uma subida com o carrinho engatando tudo certinho. E a minha ideia é essa. Antes a montanha-russa parava lateralmente na curva, tipo, com você meio que inclinado. Sim. Esse é o meu primeiro desafio. Resolver os problemas que estavam acabando com a energia. Porque estava dando muito atrito. Quando você terminava a montanha-russa, ele tinha uma curvinha que te inclinava e essa curva acabava com a velocidade do carrinho. Ela estava o quê? Muito inclinada? Não, era erro na hora de fabricar. Porque eu construo tudo no terreno. Não é um galpão fechado, eu monto as mesinhas com Por que você não colocou o motor naquela calandra lá, mano? Eu pensei em colocar, mas Porra, velho, ver você lá se matando, girando aquilo lá, com aquela banquetinha de madeira, você fala, meu Deus, eu já tinha metido um motor nessa porra. Já passava rapidinho, meu. Eu pensei bastante.
Eu ainda quero, mas é que eu acho que é uma série de fatores. Porque para você colocar um motor, já começa que a calandra tem que ser meio que fixa no chão, ia ter que fazer uma estrutura Tem toda uma pra vibração, isso. a força que isso vai fazer. Exatamente. Mas se você girar na mão aquilo, meu, nossa, Sim. você prende o motor no cavalete ali, porra. A calandra e o motor no mesmo lugar, acho que não Sim. ia dar tão ruim. É que ia ser um pouquinho complicado. Já começa que eu ia ter que ter um motor para isso. Eu não sei se eu ia conseguir desmontar o motor da montanha-russa. Aí já vai um Alô, gasto casa do construtor, quem tiver um motor aí, ó, já ajuda o queria menino aí, pô. mandar um abraço para casa consultor de Caeiras, que o João Ferrovia de lá é meu parceiraço. Aí, ó, Aí, olha a pronto. publi vindo. Ô, falando não é publi, a gente quer agradecer aqui que você veio e tem... A gente Mimo. vai retomar aqui um negócio. Todos os nossos convidados acabam ganhando um brindezinho. Então, assim, você está ganhando uma caneca do Caçador de Diversão. Olha. Ah, muito obrigado. Lembrando pro povo aí, às vezes a gente fala que a nossa vida é dura e tal, mas assim, fomos hackeados, nosso site saiu do ar. O Valdir está tentando resolver isso até hoje, mas assim, os produtos continuam aí voando. Ativos. Quem quiser, Né? é só chamar a gente. Quem quiser, tem caneca, camiseta, quadro, cordão, chaveiro, um monte de coisa. O menino aí acabou de levar uma caneca para ele. Muito obrigado, gostei. No começo a gente fazia, né? Todo convidado levava uma caneca, naquelas externas a gente acabou Foi. entregando, mas aí depois, confesso que eu falava, ficou muito em cima da hora, não consegui fazer, mas Sim. retomamos e tá aí. E quem Obrigado. quiser uma canequinha também, manda uma mensagem aí, manda um ADM aí que a gente já resolve. Muito obrigado. Deixa eu deixar aqui virado pra câmera também. O menino é todo formado no cinema. É. Não estudou, mas tá aí, sabe o ângulo, essas coisas. Ele já se olha lá embaixo lá pra ver se tá tudo no, Não, eu tenho no que ver esquema. se o cabelo tá certo. É que ainda assim, não é que eu escolhi o cinema só pelo parque. Eu sempre gostei. Então, quando eu comecei os vídeos, eu já sabia editar vídeo, já tinha câmera, uma DSLR que eu filmava tudo. Não, e é muito legal essa parte, assim, tipo, às vezes a gente que cria conteúdo, eu acho que você já vai, às vezes, pro lugar pensando em ângulo, em roteiro, aí você já chega em casa. Eu sou muito crica, eles sabem, tipo, eu sou muito chato nesse tipo de coisa. Que, tipo, eu adoro editar as coisas, aí você encontrar uma trilha, o ângulo, você deixar um vídeo mais acelerado, tal, putz, isso é muito legal, cara. Não, eu concordo, eu acho muito interessante. Eu Muito gosto, da hora. eu faria se não fosse pelas montanhas russas. Eu acho que isso que é fantástico. Quanto o nosso entusiasmo que a gente gosta puxa e tá aí onde tá. Você tá no seu terceiro projeto de montanha-russa, certo? Tecnicamente, sim. É Terceiro quase uma projeto. RMC numa montanha-russa de É, aço. olha lá, ó, tá vendo? Olha. E eu acho que é o bacana. E você não perde esse entusiasmo, né? Como você falou, da primeira para a segunda, né? Que foi a pergunta deles de você desmontar, o quanto ainda você quer melhorar, você quer aperfeiçoar, e o mais importante, você quer que, tipo, seja funcional e você quer sentar lindamente ali e falar, eu vou descer. Não, É exatamente. agora, é a minha volta. A minha ideia é ter um controle com um único botão. Não um único botão, claro que tem que ter botão de emergência, você tem que ter um controle para caso o computador falhe. Mas que tenha um botão em específico que quando o carrinho chega, sei lá, você aperta ele libera a trava. Aí beleza, trocou a pessoa, fechou a trava, aperta o botão, ele checa se a trava tá liberada e ele roda. Você não tem que fazer mais nada, não tem que subir, puxar o cabo, amarrar no carrinho. Ó, o Arduino já dá conta disso, hein? Dá. O Não, então, Arduino já dá conta. é que isso eu acho que tem muito mais a ver com a estrutura. Porque a outra estrutura, o carrinho parava antes. Então, não contente em ter que subir e puxar a corda, você ia ter que chegar atrás do carrinho, empurrar uma pessoa de, sei lá, 80 quilos por um trilho que já não tá com Não, velocidade. o povo sofria, cara. Ou então, quando jogava o amigo pra cima, chegava lá na última curva, ele parava. É. Aí tinha que ir com um cabo de vassoura lá, Empurrar. um teco de madeira lá pra soltar. Ó. Cada um fazia de um jeito. A minha segunda volta, na verdade, eu fiquei dando uns trancos, tipo, com o corpo pra ir, porque eu queria ir logo naquele negócio. Só que não acabava, ele parou, tipo, ele desceu, parou na curvinha quase. E aí tem amigo que vai com a mão, coloca a mão no trilho. Isso é uma coisa que eu quero impedir, eu não vou mais deixar você Que colocar a mão no trilho. maravilha! Ele imagina, arranca o dedo do menino lá. Ah, ó. não, mas é lá em cima. Tipo, Não, sabe? então, Ah, mas Mas mesmo assim. É, não, Ah, enquanto tá lá em cima, ela meio que curva, pega o trilho e vai jogando. Mas Cê isso vai é ser doido. corrigido na versão 2. Gente, eu tô amando isso. E assim, vai ficar pronta quando? Olha, eu quero muito, não tenho certeza se vou conseguir, porque tem muitos fatores, pode ser que alguma coisa que eu tô testando não vai dar certo. Eu quero andar nela no meu aniversário. Agora é dia 23, uns 20 dias.
Ó, hoje é dia 5. Errei, Tem que Então são correr. 18 Tem que- dias. errei, perdão. Meus professores, eu sinto muito. Detalhe. Ó, até 11h59 do dia 23 Não, dá tempo. na verdade, hoje, quer ver que dia que é hoje aqui? É o fuso horário, é o fuso Não. horário. Hoje já é 13. Então, assim, faltam 10 dias pra ele lançar. É quando o Porque episódio hoje é- será lançado. Esse episódio então está faltam 10 sendo anos. visto. Sorry, 10 dias. Faltam falhamos 10 dias. nesse personagem. A conversa do que a gente tá gravando hoje até o que o vídeo vai sair. Eu acho que saiu, o seu relógio tá errado. Hoje é dia. tá vendo? Desculpa, falha minha. Então, assim, faltam 10 dias. Então, hoje que a gente tá gravando, ele já adiantou algumas coisas lá. E o que tá faltando? Terminar aquela curva e a estaçãozinha dela? Agora, na verdade, é mais estrutural. Porque eu já tenho a subida pronta, que eu preciso fazer. Tipo, colocar acessórios pra conectar. Eu vi ela lá certinho. hoje que você tá no suporte lá, né? Você tá se ferrando com as cantoneiras lá. Sim. Né? Eu tentei. Até uma coisa que eu procurei mudar da primeira versão para essa daqui. A primeira versão tinha muitos gaps que podia entrar água e acumular água. Então eu procurei fechar todos esses buracos e fazer uma conexão por cima. Certo. E como fazer isso com um tubinho ia ser muito caro, porque você não ia encontrar um tubo do tamanho de um parafuso, certinho? Porque você vai ter parafuso de meia polegada, mas o tubo vai ser 5 milímetros a mais, ia ficar muito folgado. Eu optei por fazer essa ideia das cantoneiras. Que é uma coisa que eu tenho medo de dar errado, porque eu não vi nenhuma outra montanha-russa fazendo isso. De fato é uma chapa meio fina, mas já tenho ideia de alguma gambiarra para arrumar caso dê problema. E, Ah, e mas- depois que terminar essa, você já pensa em outros projetos? Olha, antes eu pensava bastante, mas eu acho que com o tempo eu percebi que é muito imprevisível o momento que você vai terminar. Então, eu quero terminar ela esse ano, mas pode ser que uma coisa que eu estou tentando não vai dar certo, isso pode atrasar. Então eu dei uma segurada nos meus pensamentos, mas eu quero fazer uma roda gigante. Eu vou puxar e vou acrescentar a pergunta. Ah, não, perdão, em último que eu esqueci. Esse tá quase para sair, mas que vai ser feito em paralelo, até com uma ajudinha do pessoal da Rede Lise, um tubo-água de fibra de vidro. Não, olha, eu amei, aí já expandiu de versão Pra pra parque mim. Diversão aquático. Aí agora eu vou puxar a pergunta da Cá, que eu acho que é bem bacana. Aonde você quer chegar? Onde o Gustavo vai chegar? É isso que eu ia falar. Construindo e se divertindo, ao mesmo tempo aprendendo e entregando um TCC logo mais? Eu simplesmente não consigo me imaginar parando. Então, Mas você vai querer montar alguma coisa sua ou você Ou você vai quer querer entrar trabalhar para em algum alguma parque, fábrica já alguma fábrica. pronta e tipo... eu entendo que no caminho eu gostaria muito de trabalhar para algum parque, fazer algum estágio e agregar, eventualmente construir. Mas eu acho que parque ainda é muito difícil. Eu acho que, tipo assim, Sim. seria mais fácil, sei lá, se tentar com uma Fabri Park, uma 3 eixos. Você pensa em alguma coisa assim? Eu gostaria, mas seria algo mais momentâneo. Tipo, eu gostaria de ter essa experiência de viver com pessoas da indústria. Ou, sei lá, mesmo que eu pegasse um parque itinerante. Tem muito parque itinerante sensacional. E, sei lá, Que eu acabei passar falando alguns dias que o com parque em pessoal. si acaba não tendo nada porque eles acabam comprando. Mas, tipo, você vê a Dundum, foi feita pelo pessoal do Beto Carreiro. sim. A gente fica sabendo que tem outros parques que fazem os próprios brinquedos. Então, é que não, hoje em dia já não é mais, né? Até por questão de certificação, algumas coisas relacionadas à segurança. As empresas já vão para esse caminho e aí o parque ele acaba se preocupando com outras Outros coisas, viés. né? Sim. Não, mas uma coisa que me agrada muito, que eu gostaria bastante, seria trabalhar um tempinho na manutenção de algum parque. Já Porque pensou que legal, cara? Eu gostaria bastante. É uma coisa que eu toparia. Se Mas, fosse pra você ir para algum, qual que você iria? vixe, é uma pergunta difícil. Pode ser do mundo, pode ser do mundo. Ah, Não, do mundo. Aí você- Aí piora! Então, olha essa jogada. Mas foi de propósito, porque ele deu um estalo agora, tipo... Mas eu acho que eu vou falar o Aqualoucos. É. Porque eu acho o Aqualoucos muito sensacional que eles construíram as montanhas Verdade. russas deles. A O pessoal liberdade fala- criativa. Sim. Meu, a Do híbrida Aqualux. lá que eles têm lá da média montanha, tem a lá inversa.
É muito louco, cara. Não, eu fui naquele parque em 2020, no comecinho do ano. Eu sou apaixonado por aquele parque até hoje. Eu acho... Mas por essa questão da inovação, de eles terem montado os brinquedos mesmo. Sim, eu me enxergo neles. Eu ia falar isso, é a sua prática na realidade. É o que eu queria fazer, é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer algum dia. Tem uns loucos lá Alô, que catam. Aqualoucos, falta pouco tempo pro CREA vir, hein? Ó, só chamar Gustavo. Quanto tempo você termina a faculdade? Vixe, pelo menos uns 2 anos e meio, acho que é 2 anos e meio. Então, pouco tempo. Dois. O CREA Passa vem aí, ó. rapidinho. É, o CREA vem Passa aí. voando. Como o nosso tempo aqui, né? Mas já? Quando, porra, É já. Meu, eu não senti o tempo passar, você vê? Meu, só? quando a gente pega... É o que eu falo, cara. Às vezes o pessoal fica preocupado quando a gente faz os convites. Que fala, eu vou falar do quê? Fala, meu, Sim. fala de você. Fala do que você gosta ali. E quando a gente pega alguém que gosta que fala do que gosta, né? É muito legal. Você vê tanta coisa pra acontecer com 20 anos, cara. E aí, às vezes, a gente falando, ai... Eu já não tô mais com um saco de fazer isso, aquilo. Ele tá com a vida inteira Vai pela ter frente que voltar aí. muitas vezes aqui Nossa, pra contar. várias atualizações pra Ou contar vocês vão ter muito. que ir na montanha-russa pra testar, ver se tá segura. Olha, dia 23, que dia que é? Sábado, né? Dia 20 É domingo, sábado ou domingo, dia 23. É daqui a 10 dias. É sábado. Hoje É domingo. É domingo. Vai ser um domingo. Hoje é o quê? Hoje é quinta? Vai ser Vai ser um domingo. Vai ser domingo. É, porque eu tenho evento no dia, pô. Mas na segunda-feira, dia 24, eu não tenho nada. Aí a gente vai lá fazer a cobertura da voltinha inaugural. Lembrando que eu não tenho certeza, isso aí é mais um sonho. Não, mas, meu, eu aprendi na vida, com essa coisa de parqueiro, você tem que ter um deadline. Sim. Porque, meu, senão você fica postergando às vezes algumas coisas, que nem quando a gente gravou na Roda Gigante. O cara, não, a gente tem que colocar um deadline, ele colocou dia 20 de agosto, e a gente tava no dia 5, a roda não tinha nem terminado o aro, foi abrir em dezembro. Mas ele falou, tem que ter o deadline, atrasou lá, mas É fato, isso é fato. Sim. deu tudo certo. Que nem o Animalia, né, pô, 12 anos pra abrir. Quantos deadlines não foram feitos? Então, não, agora vai. Aí quando o cara ia abrir, jogava um outro brinquedo lá e falava, monta. Quando ele tava terminando aquele, chegava outro e falava, monta. Não abriu ainda a área externa? Não. Ah, ainda não. Não, ainda não. Tem Vai demorar uns 90 dias ainda. Então eu vou demorar uns 90 dias. É que convenhamos. O ingresso foi um pouquinho salgado. Mas, velho, Polêmica, Eu vou ser olha só. odiada também. pelo- Porque eu mas- falei que... É que assim, você tem que visitar pra ter a experiência, mas Sim. é que eu falei que não tá caro. Que vale. Não, Mas é pela experiência que a gente viveu, É que o entendeu? povo tá olhando só pra brinquedo do parque. Na hora Não, que você exatamente. olha pra reserva, como é montado o caminho, os lugares, os recintos, meu, é uma outra coisa. Sim. Não, eu tava assistindo o vídeo da Rap Fan que eles passaram lá. Eu achei muito bonito. Então, É só que mano, é lindo, cara. É que, tipo, eu penso, se vai abrir daqui a 90 dias, eu não tô com tanto Sim, dinheiro assim sim. pra. Não, mas é por ir isso que eu agora falei pra e todo mundo depois. assim, quem é parqueiro e quer visitar o Animalia, espera abrir a área externa. Abre tudo, né? Perfeito. Vai com o parque inteiro, quando passar os testes, deixa as primeiras semanas acontecerem da área externa, porque assim, a gente sabe que, tipo, mesmo quando abre um negócio, às vezes abre ali, e aí só rodando o brinquedo direto, que às vezes aparece algum problema. O The King Sim. mesmo, a gente, quando ele veio em 2012, a gente chegou aí na Praia Grande, e uma peça tinha quebrado e teve que esperar o técnico vir, porque ele ainda estava na garantia, e não era qualquer um que mexia, tinha que vir Sim. o cara da Technical Park. Sim. Então, cara, abriu agora, se Sim. programa, guarda dinheiro, vai visitar só em dezembro, quando tiver tudo rodando, e aí tá tudo lindo. Não, mas assim, eu gosto muito de parques assim que dão essa questão da experiência. Eu acho que eu passei a valorizar ainda mais isso nessa viagem do ano passado, que por mais que a Disney, acho que foi um pouquinho abaixo das expectativas, eu amei, porque a Disney um pouco abaixo das expectativas ainda assim Ainda assim é a Disney, é a né, Disney, mano? é incrível. É o primeiro parque. É que nem quando os caras falam, pô, peguei fila no, sei lá, no Six Flags, não sei o que. Eu falei, mas você tá na fila da X2, você tá na Nossa. fila da... Eu fiquei naquela fila, acho que foi uma meia hora. Eu não consegui andar next to. Porque, tipo, Não? eu tava com parada técnica. Eu saí de lá porque eu falei, se eu sair daqui eu consigo pegar outra montanha-russa ainda hoje. Meu Deus. Se eu ficar aqui, eu não sei se eu vou conseguir É, e andar. ela voltou a funcionar depois? Nem quero saber. Eu acho Eu concordo, é melhor não saber se ela O voltou. Robert, mano, foi daqui pra Great King Adventure. da Cá lá e Sim. não Ih, andou. tava- Eu E também ela tava parada no dia. Eu não sei se estava parada. Eu também não quero saber se estava parada ou não naquele dia. Mas eu. A sua cabeça já... Não, Cara, eu tive a chance de ir pro Six Flags em 2016, tinha 14 anos. E se tivesse aberto, e se a entrada fosse fácil de achar, eu teria ido.
Eu não achei a entrada. Eu falei, putz, Você não achou a entrada do quê? da Kim da K. É No Eu- parque? Não, da King da K. Perdido? Então, é que eu tinha saído da El Toro, eu entrei em um negócio que eu achei que era da King da K. Quando eu percebi, eu tava chegando na Zumanjaro. Ah, você tava na entrada da... E é Ah, imensa tá. aquela Não, fila então, da eu Kilimanjaro, andei- porque você dá a volta por toda a montanha-russa. Eu andei quase tudo. Quando eu percebi que era lá, eu tinha pavor de torre. Hoje eu ando que eu amo, mas eu tinha pavor. Eu andei, eu voltei e falei, não quero mais. Ó, eu já fiquei com raiva Foi um agora. trauma. Eu quero mais. Chocado. Mas a El Toro tá no meu top 1 até hoje. Ai, gente, que bom, Todo né? mundo Ter diz. um top 1 ser de Não. fora. Não, Qual daqui que é? eu adoro. Meu top 1 é a do Marisa. Não, coitado do Marisa. Marisa Eu é muito, amo Marisa. Marisa é muito bom, querida. muito Ai, bonitinho. Eu tento Marisa. juntar amigo pra ir pra lá faz um tempão, só que é difícil arrastar o pessoal. Não, o Sabia. povo chora pra caramba, aí depois fica reclamando. Pode chamar a aí. gente vai, porque a gente se diverte horrores. Bora sair daqui e ir pra lá? A gente Acho que hoje ama. Não, dá tempo, Hoje- vai estar fechado. Até chegar lá, tá, eu acho que não Ó, vai. se não abrir a montanha dia 23, a gente vai dia A gente 23 vai. no Marisa. Marisa. A gente comemora no Marisa. Isso. Demorou. Isso aí. Ó, aguardamos você voltar com mais atualizações. Já que vai vir Roda Gigante, queremos atualizações, queremos um podcast só pra falar dos desafios de montar uma roda gigante. Fechou. Quem sabe? Certo? Bom, gente, porra, passou realmente muito rápido. O Igor já tá olhando feio lá A pra produção gente. tá como? Ele vai falar, agora vai me levar embora também. Ai, gente. Vitor, obrigado mais uma vez Obrigado. aí. Karine, obrigado. Gustavo, Gustavo. muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. A gente espera aqui você mais vezes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acompanho o podcast, já escutei bastante. Muito bom. Muito bom. Próximo a gente grava no Play Center Family? Ou não sei se podia falar. Não, vamos, ué. Não, vamos. Aqui, E aí, vamos. vem aí, vem aí. Vem aí. Não, hashtag vem aí. Aqui o lugar também é muito legal, mas é que eu nunca fui no Play Center Family. E eu lembro, quando eu vi o Que primeiro... vergonha, Gustavo. É que é muito fora de mão. E Você foi no Play Center normal? fechou, tinha 10 anos. Ai, não acredito. Não, mas podia entrar desde os dois. Danilo, Ai, gente, com esse gancho a gente... nós Vai. vamos te levar no Family. Pronto, Fechou. Não, ó, falando de Play Center Family, tá vindo Play Center Family, meu, 2.0. Vai mudar o conceito de parque indoor. Vem aí, né? Vem a aí, gente ama, vem aí. Depois a gente Ah, é te fofoca conta. pra Os outro bastidores episódio. a gente conversa. Droga. Certo, gente. Obrigado aí todo mundo. Valeu, técnica. Agradecer o A pessoal do gente estúdio finaliza aí. lá, Gustavo. Geralmente finaliza lá no meio. Finaliza lá. Então, Sim. gente, muito obrigado aí. Valeu, a gente se vê galera. no Até a próximo próxima. episódio. Valeu, gente.